Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com o devido respeito, galera. Pois é, lesão pode tirar o volante aí, né? O volante do São Paulo, do restante aí do Campeonato Paulista, né, galera? Nesse início de temporada, o São Paulo já tendo duas baixas lá nos Estados Unidos na pré-temporada. A gente vai comentar aqui o planejamento da diretoria, como que fica aí a questão de reforços, chega agora, né? E jogadores que estariam para sair, será que agora o planejamento vai mudar? Vamos abordar nesse vídeo aqui alguns temas relacionados exatamente a esse planejamento da diretoria do São Paulo, beleza? Então, sem perder tempo aqui, já peço para você, chega deixando o like, voadora no like, compartilhe o vídeo, não esquece de ativar o sininho das notificações e se você não é inscrito, galera, se inscreva aí no canal Big Tricolor. Sem perder tempo, galera, vamos já abordar esse tema das lesões no São Paulo, tá bom? Pois é, né? A gente viu o Young, o goleiro Young, muito cotado aí para ser utilizado lá nos Estados Unidos também, em 45 minutos, pelo menos no jogo de segunda-feira contra o domingo, né? Amanhã contra o Flamengo. Só que aí o Young tem uma torção no pé, tá fazendo o tratamento e não tem certeza se ele se recupera a tempo para jogar o jogo contra o Flamengo. Pelo que eu apurei, galera, ele não deve ficar ali, né, recuperado a tempo e deve ser o Jandrei os 90 minutos. Pelo menos as informações que vêm lá dos Estados Unidos, dos setoristas do São Paulo, são exatamente essas informações, que o Jandrei deve ficar os 90 minutos sendo titular contra o Flamengo, porque, né, o Rafael, ele viajou com a delegação, né, com os 9 jogadores, que agora são 9, né, jogadores, para o Brasil para enfrentar o Botafogo na segunda-feira. O Rafael vai ser o goleiro. O Young, então, ficou lá, mas está fazendo tratamento no pé, já que ele teve uma torção ali no pé. Beleza, galera? Comenta aí esse momento aí, começo de temporada, galera. A gente sempre fala, tem que ter cuidado. São Paulo é todo começo de temporada, são muitas lesões, então tem que tomar cuidado na hora aí, né, do enxugamento do elenco, principalmente naquela questão ali das principais posições que a gente necessita. Mas aí que tá, né? Veio aí o problema do Young, que não deve ser um problema grave. Agora, grave, galera, é do Luiz Gustavo, hein? Pois é. O volante Luiz Gustavo sofreu aí uma lesão no quarto dedo aí do pé e vai parar por pelo menos 40 dias. Praticamente, galera, fora do Campeonato Paulista, o Luiz Gustavo, né? Até retornar, pegar ritmo de jogo e outra, né? O Luiz Gustavo, eu acho que ele seria, nesse começo aqui de temporada, pelo menos, ele seria o titular, na minha opinião. Por quê? Porque o Pablo Maia está voltando gradativamente, ele vai voltando aos poucos, né? O planejamento da diretoria com o Pablo Maia não é já pegar, o Pablo já voltou, já começa ele de titular. Existe um risco, né? O jogador vai voltando aos poucos. O São Paulo tem um cuidado, logicamente tem que ter com todos os jogadores, mas está tendo muito com o Pablo Maia também, que é um jogador novo, valioso, né, que o São Paulo ainda pretende vender. O empresário dele falou recentemente aí, né, que poderia pintar proposta até nessa janela, ou se não, na janela do meio do ano, né, obviamente ele jogando, recuperado, tá bem forte, bem propício mesmo à saída do Pablo Maia do São Paulo. Então, nesse começo, o Luiz Gustavo seria titular, só que mais uma lesão aí no veterano de 37 anos, tira ele aí da titularidade. Por que eu falo mais uma lesão? Ano passado, no começo do ano, em fevereiro, vocês vão lembrar, o Luiz Gustavo também se contundiu, galera. Ele foi no calcanhar de Aquiles, se eu não me engano. Foi no calcanhar, né? Ele ficou quanto tempo no calcanhar de Aquiles? Foi no tendão, né? Acabou ali o Luiz Gustavo sofrendo uma contusão ano passado também, que tirou ele 66 dias da temporada no passado. Ele se machucou em fevereiro e só voltou em maio, galera. Então, assim, perdeu todo o Campeonato Paulista. Ele que jogou lá no comecinho ali do Campeonato Paulista, né? Inclusive, acabou fazendo gol lá também acho que foi contra o Corinthians, se eu não me engano, né? Enfim, jogou ali alguns jogos do Campeonato Paulista, mas acabou se contundindo o Luiz Gustavo naquele começo de temporada e hoje, mais uma vez aí, o Luiz Gustavo se lesiona. Por isso que o torcedor às vezes fica muito bravo quando começa a chegar muitos jogadores veteranos, e é aquilo que a gente fala, você tem que dosar, né, galera? Mas assim, mas acontece. Só que no jogador veterano demora mais para se recuperar, ele tem propício mais lesões, porque ele já vem de uma carreira, né, em alto nível, e aí o cara começa.
ir para o final de carreira e começa a ter mais lesões, como essa do Luiz Gustavo, tá? Tomara, né? Tomara que o jogador volte muito bem, mas olha aí, praticamente, né? São uns 40 dias, ou um pouquinho mais, né, galera? Que a gente sabe que às vezes demora um pouquinho mais, ou pode ser menos também, vai saber, né? Mas praticamente fora do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista começa agora segunda-feira. Agora, qual que é a ideia da diretoria agora, galera? Qual que é o planejamento da diretoria com a lesão do Luiz Gustavo? Vai contratar algum jogador? Pelo menos o que eu apurei, galera, antes de fazer a gravação desse vídeo, é que não deve contratar nenhum jogador, nenhum volante, como alguns torcedores estão imaginando, tá? O São Paulo hoje tem conversas com o Thiago Mendes para chegar agora, se tiver a liberação do Al Rayyan do Catar. Aí uma coisa. Agora, ele chegaria no meio do ano se o São Paulo, assim, logicamente, chegar a um acordo também com o jogador financeiramente, né? Que eles estariam conversando, mas já tem conversas avançadas, já está apalavrado, só que aí chegaria só depois de junho. Em julho, ali mais ou menos, chegaria junto com o Wendel. Thiago Mendes e o Wendel seriam dois reforços para metade do ano. Então, e essa necessidade agora? Há necessidade de contratar um outro volante? Fica aí a questão, a pergunta, então, para a diretoria do São Paulo. E olha só, o Santilongo, galera, que chegou ano passado para ser um reserva, inclusive, para ser utilizado também, foi pouco utilizado. Só que agora, com a lesão do Luiz Gustavo, o jogador ele pode voltar a ser mais utilizado. Porque o Santilongo, que inclusive, né, existia até uma possibilidade, a diretoria do São Paulo chegou a cogitar em determinado momento, né, isso que a gente ouviu também na imprensa, que ele poderia ser devolvido ainda em janeiro. Isso não vai acontecer, tá? O Santilongo agora deve cumprir seu contrato até agosto. Por quê? Pô, machucou um volante. Você vai romper o contrato com outro volante? E aí vai ter que ir no mercado comprar um volante? Não faz muito sentido. Vamos lembrar também que o Santilongo é reserva. Então você vai no mercado comprar um outro reserva ou pegar um outro reserva por empréstimo? Gente, é só a gente analisar, não faz sentido nenhum, né? Porque o Pablo Maia vai ser o titular, tá? Mesmo que ele não comece agora jogando 100% das partidas, mas ele será o titular. E aí a dupla de volantes, nesse começo de ano, pelo menos a dupla titular, deve ser Bobadilla e o próprio Alisson. E aí o Pablo Maia voltando 100% e voltando, se recuperando na hora que ele estiver pronto para jogar os 90 minutos ou 100 minutos da partida, porque tem muito acréscimo, né? E aí o Pablo Maia é o titular juntamente com o Alisson, o São Paulo tendo o Bobadilla, o Santilongo e o próprio Hugo, né? E o Marcos Antônio também. Vamos lembrar que ainda tem o Marcos Antônio e o Hugo também do Sub-20, que inclusive na segunda-feira ele deve jogar de titular. Por que que isso vai acontecer? Ah, mas o Bobadilla não estava vindo? Pois é, galera, ontem à tarde os jogadores estavam indo para o aeroporto quando o São Paulo comunica lá, nesse grupo de jogadores que estava vindo para o Brasil, na verdade, né? E aí lá nos Estados Unidos o Bobadilla já volta ali mesmo, né? Do aeroporto, porque ele ficou para jogar contra o Flamengo. Por quê? Os caras estão dando muita importância para esse jogo aí contra o Flamengo, né? Nessa pré-temporada, é isso que eu tô vendo. O Bobadilla seria titular no Campeonato Paulista. Seria, galera, na estreia contra o Botafogo. Só que agora teve que voltar o Bobadilla lá do aeroporto, né? E aí ele ficou nos Estados Unidos e o São Paulo, que tem o Hugo do Sub-20, que inclusive hoje, se você estiver assistindo esse vídeo, antes das 18h30, né? Acho que é 18h30 o jogo hoje, se eu não me engano, ou 8 da noite. Já até esqueci o horário da copinha hoje, galera. Deixa eu só ver aqui para não passar informação errada para vocês. Enquanto isso, comentem aí, galera, o que vocês estão achando aí, então, dessas informações. O que, que vocês acham, galera? Deve priorizar a copinha? Deve priorizar o Campeonato Paulista? Deve priorizar aí como se diz, ao FC Series, enfim. Deixa eu ver aqui certinho o horário do jogo do São Paulo na Copinha, galera. Ih, rapaz, não tô achando aqui. Ah, achei. 8h30, é isso mesmo. Ah, é 8h30 da noite hoje, galera. 8h30 o jogo, tá bom? Então, pra gente passar a informação certinho aqui. 8h30 da noite contra o Cruzeiro. Então, se você estiver assistindo esse vídeo até antes, 8h30 da noite, tá? O Hugo do Sub-20, inclusive, ele será utilizado na segunda-feira, já que o Bobadilla não veio. Então, na segunda-feira, a gente deve ter um meio de campo formado por Santilongo e Hugo. Olha que meio campo, hein, galera? Um que nunca jogou no profissional, outro que, inclusive, não teve oportunidades
só jogou lá contra o Cruzeiro, o Santilongo, aquela partida foi onde ele teve mais minutos em campo, né, aqui no Campeonato Brasileiro ano passado, que o São Paulo acabou ganhando por 1-0 do Cruzeiro, o Santilongo ali foi titular. Ele é o primeiro volante, o Hugo é aquele mais segundo volante. Então nós teremos ali uma dupla formada assim, né, por jogadores assim que a gente não está acostumado a ver, logicamente, no time profissional. O Hugo joga bem lá no sub-20, o Santilongo a gente vai ver então, e aí, até mesmo para a diretoria, né, e para o torcedor, ver também como é o Santilongo, mais uma vez, a versão 2025, se realmente como fica essa questão aí da diretoria. Será que vai contratar? Eu não acredito. Vamos lembrar também que, olha só, nessa lesão do Luiz Gustavo, galera, olha só como pode mudar, galera. Eu tô falando que pode, tá? Aqui é opinião minha, então eu tô dizendo que pode, não tô dizendo que vai mudar, né? Vamos interpretar as coisas dessa forma, tá bom? Olha só, com a lesão do Luiz Gustavo e praticamente fora do Paulista, o São Paulo tem aí dois jogadores do meio-campo que já estavam descartados. E se a diretoria entender que precisa de uma reposição, você tem o Luan, que está descartado em primeiro momento, né, que não fez pré-temporada, tá aí para ser negociado com outro clube. E você também tem o Lisieiro, que ano passado chegou dizendo que ia ser um jogador muito importante. A diretoria aí disse que ele seria muito importante para o São Paulo, que o cara deu a volta por cima, pai de família, 8 momentos, o cara estava muito bem. Pois é, só que é um jogador que a gente sabe, né, galera, também vive com problemas físicos, problemas de lesão. Então, esses dois jogadores, em primeiro momento, eles descartados pela comissão técnica também, um deles aí, de repente, se a diretoria entender que deve, né, fazer uma substituição, tem esses jogadores também, como eu estou aqui comentando com vocês. Agora, ser sincero, um palpite, não vai nenhum dos dois e também não vai contratar ninguém. Pelo menos eu acho que eles vão ali, a diretoria de São Paulo deve ter esse planejamento até a metade do ano, vendo a necessidade de contratar reforço. A gente sabe que tem o Wendel ainda para chegar, apalavrado com o Thiago Mendes e a busca pelo lateral direito, né, que tanto falam, que confesso para vocês, é só uma opinião também. Não estou acreditando mais que chegue lateral direito nessa janela, tá bom? Só um chute, só um palpite. Posso estar errado e quero estar errado, porque eu gostaria que o São Paulo tivesse um bom lateral direito. Mas e o Moreira? O Moreira deve ser usado muito na esquerda, tá? Se o Wendel ainda não chegar, se o Wendel chega agora, o Moreira vai ser utilizado muito na direita também. E até acho que ele deveria ser titular, que inclusive merece, assim, sei lá, tem mais bola do que o Igor Vinícius, merece ser testado, ter mais oportunidades. Não cometer, por exemplo, o mesmo vacilo que cometeu ano passado contra o Cruzeiro, ok. Colocar uma borracha nisso, apagar. O jogador não cometeu um crime, o jogador errou, tudo bem, mas tem que dar a volta por cima também. Assim como muitos têm oportunidade no São Paulo de dar a volta por cima, porque o Moreira também não pode ter. Ah, o Moreira não é um craque? Ah, o Igor Vinícius é um craque? O Rafinha era um craque? Então, eu acho que merece também o Moreira ter uma oportunidade por ali também na lateral direita. Na lateral esquerda, temos o Patrick, né, galera? Que inclusive iniciou aí o começo do ano, o Patrick, né, com gripe, né? E até agora, até o momento, o jogador, ele via. Isso que eu estranho do Patrick, galera. Comentaram aqui com vocês. Se o Bobadilla tava gripado, né? O Bobadilla tava com. Acho que tava com. Tava gripado, forte gripe. Influenza, inclusive, foi o que foi divulgado aí pela imprensa. Aí o jogador se recuperou e depois foi para os Estados Unidos. O Patrick, que estava se recuperando de dengue, não teria que ter ficado no Brasil? Eu já tive isso, cara. É horrível. Nossa, negócio terrível. Não desejo para ninguém. Agora, ele não deveria ter ficado também, o Patrick, no Brasil, porque até agora o Patrick tá lá, né? O Patrick, acho que voltou aos pouquinhos aos treinos, mas também não é muito utilizado ali pelo Zubeldia, né? Vamos ver como que vai ser o Patrick aí nesse ano. A gente espera, né, o Patrick, que uma hora esse menino aí ele jogue bola, gente, né? Ah, se não serve, cara, se ele é fraco, se a diretoria entendeu isso, a comissão técnica, empresta o jogador então para ganhar rodagem, ganhar experiência no outro clube. Porque muitas vezes aí o cara fica no São Paulo e o treinador não usa, prefere colocar zagueiro do que um próprio lateral. Acho que isso também, né, quando o treinador faz isso, cara, isso é desestimulante demais. Eu acho que isso aí o jogador fala, pô, eu sou lateral da posição, o cara coloca um zagueiro para jogar ali. Ou pega um lateral direito, como já pegou o Rafinha da lateral direita, colocou na lateral esquerda para não usar o Patrick. Então existem essas nuances no São Paulo também que são inexplicáveis, né? Mas enfim, galera,
É o que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo aqui, né? Então, deixa eu só recapitular aqui se eu passei todas as informações. Sim, passei, né? Inclusive o Rian Francisco vai ser o titular na segunda-feira, né, galera? O Hugo também do Sub-20 vai jogar. Eu acho que a gente vai ver ali, eu tenho um banco formado pelo Sub-20 e eles devem ter algumas oportunidades também, não só nesse jogo, mas eu acho que no decorrer do Paulista, alguns jogadores vão subir e vão ter oportunidade. Então hoje, sábado, 18/1, tem jogo da Copinha do São Paulo, 8h30 da noite, contra o Cruzeiro em Jaú. Inclusive, né, já temos aí os 8 classificados, né, galera, para das quartas de finais. O São Paulo passando hoje, ele vai para semifinal aí da Copa São Paulo. E aí o negócio apertaria para a semana que vem, tendo jogo na segunda, depois jogo na quarta da Copinha. Quem sabe o jogo seja adiado para quinta-feira, como alguns torcedores pedem, né? Se caso, obviamente, se o São Paulo passar. Enfim, a gente vai acompanhar esse dia aí, vamos repercutir, vamos buscar mais informações, né? Como anda lá a diretoria no mercado da bola, a questão dos jogadores. Só um alerta para a diretoria de São Paulo aí, para toda a comissão técnica. Começo de ano, cara, desde acho que 2020 o São Paulo tem muitos jogadores lesionados. Então, num elenco enxuto, né, galera? É assim, é imprescindível que os jogadores não se machuquem. Não dá para prever isso, né, galera? Mas dá para ter um controle na dosagem. Então, sim, essa garotada tem que ser utilizada no Paulista para que a gente não tenha tanta lesão, igual aconteceu ano passado no Campeonato Paulista, onde nós chegamos a ter 14 jogadores machucados. E aí, esse ano que ainda, o brasileiro antecipado, você vai ter ali de novo Libertadores, a gente tem que chegar preparado, principalmente na Libertadores aí, com um time completo, um time formado pelos jogadores titulares, obviamente. Então, as lesões para um time que não vai ter dinheiro para contratar e não vai contratar, certamente vai atrapalhar demais os planos da diretoria e do treinador. Então, máximo de cuidado aí, diretoria do São Paulo e toda a sua comissão, e vamos torcer para que ninguém se machuque, né? Já começou se machucando aí o Luiz Gustavo, né? Ou seja, já pensou se a gente perde um título? Meu amigo, quero nem lembrar, quero nem comentar nisso, meus amigos. É isso, galera. Tamo junto, como sempre. Vamos, São Paulo. Forte abraço a todos. Bom sábado para todo mundo aí. Tamo junto.